Boa noite a todos, boa noite a todas. Está começando mais um programa Fundos Cultural, um programa super especial hoje, gente. O programa Fundos Cultural é uma parceria da Fundação Hernani Sátero com a TV Sol. Compartilha, porque hoje o programa vai ser muito especial. Estamos recebendo hoje, gente, direto de São Paulo, um dos grandes escritores brasileiros da atualidade. Já venceu diversos prêmios da literatura nacional. E o programa de hoje é com o nosso querido Marcelino Freire. Então um abraço para você que está acompanhando o programa Fundos Cultural através do canal 8.1 da TV Sol, através das plataformas digitais da TV Sol, Facebook e YouTube, e também através da Rádio Tabajara, levando para toda a Paraíba esse programa que já virou uma referência cultural aqui na região. Marcelino Freire nasceu na cidade de Sertânia, em Pernambuco. 2 anos depois, sua família foi morar em Paulo Afonso, na Bahia, onde permaneceram durante 6 anos. Em 1975, retornaram para Pernambuco e se instalaram na cidade do Recife. Nessa época, Marcelino começou a participar de grupos de teatro e de leitura de poesias. Em 1981, escreveu sua primeira peça, O Reino dos Palhaços. Integrou o grupo Poesia Poetas Humanos, junto com outros artistas e escritores. Durante a década de 80, Marcelino trabalhou como bancário e iniciou o curso de letras na Universidade Católica de Pernambuco. Publicou diversos livros, entre eles Era o Dito, Angu de Sangue, Balé Ralé, Contos Negreiros, Racife, Mar que Arrebenta, Amar é Crime, Nossos Ossos e Bagageiro. Venceu o prêmio Machado de Assis na categoria Romance pela obra Nossos Ossos. Com seu Contos Negreiros, venceu o prêmio Jabuti de Literatura, o mais importante prêmio da literatura brasileira. Seja bem-vindo ao sertão paraibano, nosso caro Marcelino Freire. Eita, que palavras bonitas, que apresentação bonita você fez. Era você falando e eu passando a minha trajetória limpo aí, passando por Sertânia, Paulo Afonso, Recife. Um prazer, mestre, professor Deusimar, estar aqui com você, viu? Sertanejos que somos. Sertanejo, e o papo vai girar muito em torno disso, viu, Marcelino? Uma grande expectativa para essa sua entrevista. Eu quero agradecer de antemão pela disponibilidade de poder participar do programa Fundos Cultural. E aí eu quero começar exatamente falando sobre algumas coisas em relação à tua trajetória. Você venceu prêmios importantes da literatura brasileira. Os prêmios Machado de Assis e Jabuti foram vencidos por escritores e escritoras como Lígia Fagundes Telles, Rubens Fonseca, Nelson Rodrigues, Raduan Assar, Ferreira Goulart, Luiz Fernando Veríssimo, João Baldo Ribeiro, Adélia Prado, Mário Sabino, Clarice Lispector. Marcelino, como é estar nessa lista com esses nomes? Eita, parece que eu já posso morrer, né? Parece que o prêmio diz assim. O prêmio diz assim, agora você já pode morrer, você já tem um Jabuti, você já tem um Machado de Assis, mas muito pelo contrário, viu, professor? Eu acho que eu escrevo sem concessão absolutamente nenhuma, escrevo na minha linguagem, escrevo o que eu quero escrever, não faço concessão nenhuma, a editora publica aquilo que eu quero publicar, aí ganhar um prêmio vem de alguma forma aí mostrar que eu estou no caminho certo e no caminho independente, independentemente de prêmios, né? Eu escrevo o que eu tenho que escrever e quando o prêmio vem, eu acho que é bom que venha, eu acho que é um reconhecimento aí de uma trajetória que não faz concessão nenhuma, não é? Eu fico muito orgulhoso de estar aí nesse time aí que você citou, mas o trabalho continua, a gente tem que continuar escrevendo, não para ganhar prêmio, mas para expressar aquilo que só a gente pode expressar, né? Marcelino, nessa parte inicial da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco como foi a sua descoberta em relação à arte, assim, foi na família, na escola, com os amigos, como é que você se descobriu, quando é que você entendeu que dava para viver a partir da arte? Olha só, geralmente perguntam para mim, você tinha biblioteca em casa? Minha mãe teve 14 gestações, das 14 gestações, 9 vingaram. Eu sou o caçula desses 9 filhos.
Nasci em Sertânia, Pernambuco, né? Então, para estudar tinha que caminhar muito, um lugar muito seco, muito quente. Minha mãe queria que a gente estudasse, pelo menos os mais novos estudassem. Mas estudassem para quê? Estudassem para ser médico, advogado, engenheiro. Eu não tiro a razão da minha mãe, né? Ela queria ali estar preocupada com o futuro. E que futuro daria um poeta para a família? Só que eu quis ser poeta. Eu quis ser poeta a partir do momento que li a poesia do Manuel Bandeira num livro de escola de um irmão mais velho. Eu li uma poesia do Manuel Bandeira aos 9 anos de idade, já morando no Recife. A partir dali eu quis ser Manuel Bandeira. Eu gostei daquela poesia e aí eu fui ler a biografia dele. Ele era pernambucano igual eu, ele falava de ruas que eu via, né? Eu via minha mãe dizer, eu vou ali na Rua da União, o Rio Capibaribe. Aí eu percebi que ele era uma referência, né? Ele era uma pessoa que se tornou poeta, sendo pernambucano e sendo doente, e tendo aí uma espécie de menos-valia, não é? Aí eu disse, eu acho que eu posso ser esse poeta. Aí comecei a escrever poesia a partir desse contato que eu tive com Manuel Bandeira, e logo em seguida descobri um paraibano ilustre, como é o grande poeta Augusto dos Anjos. Aí eu comecei a sentir ali que era esse o meu caminho. E achava até que ia morrer tuberculoso, porque Manuel Bandeira descobriu que era tuberculoso, embora tenha morrido aos 82 anos, mas a poesia dele é contaminada por essa tuberculose, e o Augusto dos Anjos morreu tuberculoso também. Eu achava que meu destino era morrer tuberculoso, mas não morri, não. Estou aqui dando esse depoimento para você. Que bacana. Como era o Marcelino estudante? Assim, como era a tua rotina na escola, na disciplina de língua portuguesa, literatura, você já se destacava? Como era o Marcelino estudante? O primeiro lugar em que eu fui respeitado como escritor foi na minha casa. Eita, menino, para escrever bem. Não imagino o quanto que eles me incentivavam dizendo isso, né? Eu escrevia as cartas da casa, eu era a pessoa que enfeitava as cartas, eu era a pessoa que lia a carta para minha mãe chorava quando eu lia a carta. Aí eu digo, nossa, eu posso emocionar com aquilo que eu escrevo. Então eu sempre fui muito bom em português, e era a minha função na casa, porque os meus irmãos eram bons em outras coisas, matemática, passar troco, nos esforços mais físicos, no sentido que eu sempre fui muito preguiçoso, para um trabalho aí mais puxado, mas na escrita, meu amigo, eu emocionava a todos com o que eu escrevia, as leituras que eu fazia da Bíblia para minha mãe, e o teatro me ajudou muito também. Eu fiz teatro muito novo, dos 9 aos 19 anos, então eu era muito comunicativo também. Então eu era aquele que lia bem, aquele que se comunicava, aquele que se expressava. Então, se eu fazia chorar minha mãe escrevendo as cartas, a vizinha também vinha pedir para eu escrever as cartas para ela, e ela chorava também. Aí, imediatamente, eu disse, é isso, é a escrita onde que eu tenho que estar, porque também minhas melhores notas eram de português, né? Dando continuidade à conversa, Marcelino, tem uma coisa na tua obra que é muito interessante, né? Porque sua ligação com a música é muito forte. Você declarou em uma entrevista que uma música do Belchior tinha mudado a sua vida. Participou do álbum do Emicida sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa, onde recita Trabalhadores do Brasil, canto primeiro do seu Contos Negreiros. Já declarou que o que escreve, na verdade, é música. Escrevo rimado, cheio de som, de ritmo. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação da literatura com a música. Eu não toco nenhum instrumento, mas eu tenho um ouvido muito bom para música e um ouvido muito bom para oralidade. Então, você pode ver, dizem muito assim, o nordestino fala cantando, mas porque a referência do nordestino, e aí eu vou trazer essa referência para minha mãe, meu pai, meus tios, minhas tias, é uma referência de ouvido, é uma referência do canto do passarinho, é uma referência do bodejado do bode, é uma referência do aboio, né? É uma referência do boi, é uma referência dos sons da casa. Eu moro aqui em São Paulo, estou falando aqui direto de São Paulo, do bairro da Vila Madalena. Eu este ano faço 30 anos de São Paulo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, o primeiro dia em que eu cheguei aqui e que acordei para o dia seguinte,
eu acordei com saudades dos barulhos da minha casa, dos sons da minha casa. Minha mãe me deu muita frase para o que eu escrevo. Então, esse meu ouvido é colado nessa musicalidade sertaneja, nessa oralidade. Venho muito desse sistema cordelizado que as nossas cordas vocais têm, não é? Então, o tempo inteiro, este canto na voz, esta maneira de se expressar poeticamente, essa maneira de se expressar conversando com os bichos, com os passarinhos, isso aí me influencia até hoje. Então eu escrevo pensando nesses sons, nesses ruídos, nessas ladainhas, nessas rezas. Para mim, tudo isso é música, tudo isso é canção aos meus ouvidos, né? Marcelino, eu cheguei até a tua obra, li todos os seus livros, com exceção do primeiro, que você já declarou, que onde encontra em sebo, você tira porque não quer que as pessoas leiam. Mas com exceção do primeiro, que de fato eu não achei, eu acho que você deve ter comprado todos, mas eu li todos os teus livros e eu cheguei na tua literatura através exatamente do Emicida. Eu sou muito fã do Emicida e aí coloquei o disco para rodar e aí tinha uma faixa sem nenhum instrumento musical, só com aquela força da palavra do Trabalhadores do Brasil. Como é que foi essa tua parceria com o Emicida? Você sabe que o Emicida eu conheço no começo de carreira, quando o Emicida vendia um CD, um EP, que ele mesmo fazia com o irmão dele, o Evandro Fiotti, faziam em casa. E ele vendia por R$2. Inclusive eu tenho aqui em casa alguns, porque eu comprei vários na mão do Emicida. Eu conheci em começo de carreira, volto a dizer, vendendo o próprio CD que ele mesmo fazia. Já era um empreendedor, ele e o irmão, empreendedores e teimosos. Aí eu comecei, a partir dali mantive uma amizade com o Emicida, não é? Inclusive esses CDs que eu comprei, uma vez eu encontrei com o Emicida e mostrei para ele o CD, nem ele tem mais, ou seja, é uma raridade hoje, né? Esse primeiro CD dele, esse primeiro EP dele. Então, dali se construiu uma amizade. Eu aqui em São Paulo, além de escritor, eu sou um agitado cultural. Eu tenho um evento que eu criei e organizo em São Paulo desde o ano de 2006, a Balada Literária, e o Emicida participou da Balada Literária lá no começo da carreira dele. Até hoje é um grande amigo, a gente conversa. Recentemente tenho conversado muito com ele, que ele está querendo escrever algo mais longo, uma prosa mais longa. Inclusive disse que estava fazendo o meu curso no navega.arte.br, que é um curso que eu tenho pré-gravado. Ele disse que está fazendo e a gente comenta toda vez em que ele assiste a uma dessas aulas. Eu não gosto de chamar de aula, mas uma dessas falas minhas, aí ele me liga comentando. É um querido amigo e parceiro, a nossa amizade vem dessa longa data. Quando ele me convidou para participar do CD dele, o maior orgulho de participar com o Trabalhadores do Brasil, que é o canto que abre o Contos Negreiros. Aí muita gente me conheceu a partir do Emicida, inclusive o professor Deusimar. Fico muito feliz. Marcelino, até me abrindo um pouco com você, sua forma de escrever mudou muito a percepção que eu tinha sobre a literatura. Uma narrativa forte, um sistema de pontuação diferente, personagens absolutamente donos de si, e um jogo de palavras que nos deixa, muitas vezes, sem fôlego. Eu perdi o fôlego algumas vezes lendo algumas coisas. O ator André Brasileiro, do coletivo Angu de Teatro, declarou que precisa se rasgar a carne e chegar aos ossos para interpretar Marcelino. De onde vem essa força? Vem desse nosso sertão, viu, professor? Vem desse lado sertanejo, dessa teimosia, dessa ladainha. Minha mãe criou, volto a dizer, 9 filhos, teve 14 gestações, é uma mulher muito teimosa, uma mulher muito do enfrentamento. Então, os meus personagens, eles o tempo todo estão gritando, estão ali para o enfrentamento, estão defendendo o seu território. Então, vem muito dessa força aí e dessa ladainha. Muitas das frases da minha mãe e das minhas tias vieram parar nos meus contos. Tinha uma tia minha, Totonha, que não queria aprender a ler de jeito nenhum. Eu dizia: tia, por que a senhora não quer aprender a ler? Eu já sei ler, não quero aprender a ler não. Eu leio o mundo, leio a vida. Ela que dizia: capim sabe ler?
E Capim Sabe Ler, para mim, é um verso do Manuel de Barros, né? Então, eu fiz um texto que está no Contos Negreiros, né? O Totonha, que é a partir dessa frase da minha tia. Capim sabe ler, escrever, já viu cachorro letrado, científico, já viu juiz de valor em que eu não quero aprender, dispenso, deixa pra gente que é bolso, gente que ainda tem vontade de doutorado, falar bonito, salvar a vida de pobre, o pobre só precisa ser pobre, mas nada precisa. Ou seja, essa ladainha, essa fala, esse gesto, esses vexames líricos, vem muito do fato de eu ser sertanejo e de ser filho de quem eu sou, filho dos meus pais, sobrinho das minhas tias e dos meus tios, e filho de Sertânia, né? Então, tudo que eu escrevo está aí, é escrito a partir desses vexames que essas falas me dão. Bom, gente, vocês estão acompanhando o programa Fundos Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol. Estamos recebendo hoje o escritor Marcelino Freire. Marcelino, eu queria entrar um pouco agora numa conversa sobre os bastidores. Depois de ganhar um prêmio importante, né, como é o Jabuti, que é o prêmio mais importante, um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira, como é que fica o processo criativo? Muda alguma coisa? Você sente uma pressão em construir algo que gere o mesmo reconhecimento? Ou para você não muda nada na sua rotina? Eu vou lhe dizer uma coisa, por exemplo, um prêmio que foi dado para mim, o Machado de Assis, foi um prêmio dado ao meu primeiro romance, depois de 5 livros de contos. Então esse prêmio para mim foi muito importante, porque eu estava entrando em um gênero literário que eu não dominava tanto, que eu queria de alguma forma estender o meu fôlego é muito curto, e o meu fôlego se via mais para cantar e contar os contos, mas não para um romance, que precisava ali de um tempo maior, de um fôlego maior. Quando eu ganhei esse prêmio, eu disse, poxa, que bom, porque outras pessoas vieram reconhecer aí uma espécie de esforço, ou uma espécie de incerteza que eu tinha nesse gênero literário. Aí fiquei muito feliz com esse prêmio. Mas, volto a dizer, não escrevo para ganhar prêmio, eu acho que o prêmio é importante para esse incentivo. O Jabuti é um prêmio importantíssimo lá fora. Lá fora, você fala no Jabuti, todo mundo conhece como um dos principais prêmios do mundo, né? E o principal prêmio brasileiro, mas um prêmio que tem um respaldo internacional. Isso ajudou eu ser publicado lá fora, fui convidado para mais feiras, mais festivais, até hoje sou lembrado pelos prêmios que ganhei, mas a responsabilidade minha continua a cada livro e a incerteza continua a cada livro. Eu, desde do Nossos Ossos, que é meu primeiro romance, que eu tento escrever um novo romance e não consigo. Então tem aí um embate comigo mesmo, né, que não para de me colocar aí num tom abaixo, você não se sentir... Não, porque tem gente que ganha o Jabuti, professor, e se sente um jabuti, sabe? Aquele cara que ganha o Jabuti já não acha que já chegou lá, que já é um cara importantíssimo e começa a caminhar como um jabuti, não olha para mais ninguém. Eu não me sinto um jabuti. Eu sou um escritor ainda com todas as minhas inseguranças e trabalhando para colocar a minha palavra de pé, né? Marcelino, você tem muitos trabalhos inacabados. Como é que você lida com esses projetos inacabados? Você escreve, deixa de lado, ou quando a inspiração vem, vai de uma vez e você já publica? Como é que você lida com esses projetos? Você sabe, professor, só entre a gente aqui, seus telespectadores e telespectadoras, eu tenho muita preguiça para escrever. Eu só escrevo ali na última hora. É feito goteira, sabe? Enquanto eu puder ir colocando um balde ali e segurar aquela goteira, ótimo. Mas aí, quando não tem mais como aguentar, eu vou lá e escrevo. Então, nesse momento em que eu vou escrever, eu lembro de uma frase, porque eu nunca tenho uma história para contar, eu lembro de uma frase que eu escutei na rua, algo que eu anotei, aí eu vou lá e começo a tentar descobrir a história que aquela palavra, aquela frase está querendo. Aí vou. Se eu sinto que a música está... Olha aí, música de novo, professor. Se eu sinto que a música daquele texto está me guiando bem, aí eu vou até o final. Agora, quando a coisa começa a enroscar, aí eu desisto, vou fazer outra coisa. Eu não adulo um conto. O conto ele tem que se firmar ali como algo que vai também me dando motivações ali sonoras, né? E aí eu vou apostando naquela melodia que apareceu, naquela ladainha que apareceu. Agora deixo muitos contos pelo caminho
eles não acontecem, e eu fico treinando, eu fico buscando possibilidades naquele conto até encontrar a voz ou a música que vai me guiar até aquela história ali. O romance é a mesma coisa, professor. Eu tenho 2 romances que eu acabei, 2 romances que eu achava que tinha acabado, e quando eu leio, esses 2 romances não me emocionam. Então, se não me emocionam, não vão ter a capacidade de emocionar ninguém. Então, tem que primeiro me emocionar. Então, eu abandono eles, deixo eles ali guardados e vou tentar ver se eu reescrevo até eles me emocionarem. Quando eles me emocionarem, aí eu entrego para o leitor ou para a leitora. Mesmo morando há 30 anos em São Paulo, a gente percebe que você não perde algumas palavras que são características aqui da nossa região. Adular, por exemplo, é uma coisa que os paulistas, os sulistas não falam, né, Marcelino? Adular, defé, e é uma coisa que você não perde, né? Não tem como perder. Isso aí é o que eu carrego comigo, né? Não tem como perder. Você sabe, professor, que quem me deu sotaque foi São Paulo. Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, toda vez, e até hoje é assim, quando eu abro a boca, todo mundo diz: de onde você é? Aí eu encho a boca e digo: sou de Sertânia, Pernambuco. Essa afirmação do lugar foi importante para o que eu escrevo. Então, essa afirmação está o tempo inteiro aqui em São Paulo. Eu lá no Recife, quando eu falo, ninguém vai perguntar nada. No máximo, é evidente, uma diferença ou outra, perguntar se eu sou do Recife ou se eu sou de Sertânia. E eu afirmo lá no Recife: eu sou de Sertânia, Pernambuco. Sou do sertão de Pernambuco. E aqui em São Paulo, essa afirmação se torna muito presente, e essa afirmação me ajuda a escrever. Por quê? Porque toda vez que eu digo que sou de Sertânia, eu trago Sertânia comigo. Eu saí de Sertânia, mas Sertânia não saiu de mim. Então, essas palavras, adular e outras palavras aí, oh meu Deus do céu, essa fala da minha mãe, oh meu Deus do céu, isso é coisa que se possa fazer, isso tudo, essa dicção está no que eu escrevo sempre e sempre. Já que nós estamos nesse papo sobre regionalismo, Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, um livro que vem sendo muito lido na atualidade, tem discordâncias, Marcelino, quanto à utilização do termo literatura regionalista. Esse termo é usado muitas vezes por quem trabalha com a ideia de que São Paulo e Rio de Janeiro é o centro de tudo. Ele diz que o ambiente no qual ele escreve é o seu centro. Você concorda com essa expressão? Não vê nada demais? Ou acha que realmente tem sentido essa discordância? É porque, professor, quando alguém usa essa expressão, na maioria das vezes usa para dizer: essa literatura não nos pertence, ela está lá e não está aqui. Isso aí é um autor regionalista, como se dissesse: fique no seu canto. É um autor que não diz e não fala ao mundo. A obra do Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, que é um livro extraordinário, é um livro que fala ao mundo, fala para qualquer parte do mundo. Tem uma frase que você sabe muito bem, deve conhecer, uma expressão: Pernambuco falando para o mundo, que era exatamente uma emissora de rádio lá no Pernambuco, que lá no começo da história do rádio ali, em Pernambuco, das primeiras transmissões, era um programa que dizia: Pernambuco falando para o mundo. Aí nós pernambucanos usamos muito isso, que o pernambucano fala para o mundo. Então, o meu Pernambuco, que é sertaniense, que é de uma região específica, o que eu escrevo vem de Sertânia, vem do sertão, porém, estou falando para o mundo. As coisas que acontecem nos meus textos são coisas que podem acontecer em qualquer parte do mundo. Então, eu reconheço a minha região. Eu reconheço que é dessa terra que vem a minha palavra. É muito lindo ver o Pernambuco do João Cabral de Melo Neto. Não importa se o João Cabral de Melo Neto foi morar na Espanha, foi diplomata, né, em Barcelona, mas ele levou Pernambuco com ele, o sotaque com ele, o jeito de falar, o acento. Então, essa região a gente leva consigo para falar para o mundo. Então, depende de quem fala. E, geralmente, quem fala com essa espécie de desdém, né? E muito pelo contrário, essas literaturas aí falam a partir do seu sítio para o mundo. Pois é, nós estamos, Marcelino, aqui na cidade de Patos, sertão da Paraíba,
terra onde aconteceu aquilo que é considerado a primeira peleja protagonizada pelo Inácio da Catingueira. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com você. O repente, a cantoria, é uma arte poético-musical muito comum aqui no Nordeste. Os mais jovens parecem não se interessar muito atualmente sobre essa arte. Então, nesse mundo digital, cheio de informações rápidas, redes sociais ativas, quais estratégias nós poderíamos usar para que essa cultura ela não seja esquecida, ela não fique cada vez mais minguada? Amigos e amigas jovens aí, paraibanos, nordestinos, nordestinas, o cordel é rap. Vocês não gostam do rap? Vocês não gostam dos rappers? Rap repente. A poesia de cordel está em tudo. E a literatura de cordel é uma literatura de resistência. E toda literatura é uma literatura de resistência. Vocês sabiam que o cordel, a maneira de imprimir um cordel, é uma maneira independente, artesanal de se colocar a sua poesia em circulação? O jornal que você lê hoje ou que assiste na televisão, quem eram os jornalistas antigos? Eram os poetas cordelistas que saíam, por exemplo, vinha a notícia da morte e do suicídio de Getúlio Vargas, os poetas imediatamente faziam as suas poesias, imprimiam e saíam pelo Nordeste como se fossem jornalistas, radialistas, levando a notícia da morte do Getúlio Vargas para os lugares mais distantes. Então, cordel é o nascimento do jornalismo, é o nascimento da poesia pura, é o nascimento da teimosia. Hoje você produzir um trabalho, né? Você produzir um trabalho, fazer um CD, o jovem aí querendo fazer um EP, fazer um vídeo, os cordelistas e os poetas já faziam isso na maior raça, produzindo seus trabalhos e caminhando, encontrando o povo, fazendo cantoria. Olha que coisa maravilhosa. A gente está muito bem acompanhado quando a gente celebra esses poetas populares. Sempre e sempre. O que é o cordel, se não o rap? O que é o rap, se não o repente, o improviso, a arte aí de enfrentamento, né? Então é isso que vocês têm que valorizar, é lembrar que nós todos somos crias, somos filhos e filhas dessa geração de cordelistas, da literatura de cordel, da poesia popular. Marcelino, eu queria falar um pouco agora sobre texto, né? Você ministra algumas oficinas, não no sentido clássico docente, que você não gosta, né, de falar aqui da aula sobre isso, enfim, mas eu queria tocar num ponto que eu acho que é interessante para quem está nos vendo agora, nesse momento. Como reconhecer um bom texto, Marcelino? É possível estabelecer critérios literários objetivos para definir isso ou não? Olha só, eu no meu trabalho de oficinas, eu tento conversar com as pessoas que fazem as minhas oficinas para que elas expulsem ou tentem detectar um sistema literário que, se a gente deixar, um sistema literário escreve por nós. Ou seja, muitas vezes a gente vai escrever e acha muito difícil escrever porque a gente está querendo escrever com palavras que não são nossas. A gente tem muito vocabulário, a gente tem um repertório, mas na hora de escrever a gente fica preocupado com a gramática, se o que eu escrevo está corretamente em relação ao português, que se estuda. Olha, é muito importante ler gramática, o professor sabe disso, mas é muito importante encontrar a própria gramática. Eu digo sempre, olha, saia com palavras, saia à rua com palavras que você consegue vestir, que você consegue defender no seu corpo. Porque se você faz uma oficina básica de literatura, você escreve um conto, você escreve uma poesia, você é capaz de começar a escrever um romance, mas você está comprometido com aquelas palavras? Então, procure em si as próprias palavras, o seu próprio repertório. Aí nas minhas oficinas eu começo a cutucar, né? Porque às vezes a pessoa quer escrever bonito. Escrever bonito com que referência? Escrever bonito é escrever com as palavras que você consegue defender. E a gente tem muito repertório, professor. Se a gente fizer uma lista, eu até faço um exercício, uma provocação,
Se a gente fizer uma lista de 10 itens de coisas que só existiram na nossa infância, coloque assim 10 itens, o número 1, número 2, número 3. Desde brincadeiras, nome de ruas, o que você quiser. Você vai encontrar o seu repertório ali. Você vai encontrar coisas que só você sabe, só você testemunhou, só você viveu. É com essas palavras que você tem que escrever. Aí, escrevendo com essas palavras, é bonito demais, professor. Fica bonito demais. Fica verdadeiro demais. A beleza vem da verdade e da sinceridade. Então, o que é que você teria a dizer para os escritores sertanejos aqui da nossa região que estão com os projetos engavetados e muitas vezes têm vergonha de mostrar os textos ou até publicar alguma coisa? Como é? Escrever se aprende escrevendo. Escreva sem medo. Comece a colocar as coisas na página. Procure a sua pulsação na página, não a pontuação. Então, eu sempre digo que um escritor não escreve com pontuação, escreve com pulsação. Encontre a pulsação do seu texto. Encontre a maneira de você estar na página. A maneira de você estar na página é a maneira de você estar no mundo. Então, às vezes, a gente se preocupa, a gente não sabe usar a vírgula, não sabe usar o ponto. Aí eu falo assim, olha, encontra o teu jeito de respirar. Encontrando o teu jeito de respirar, você começa a encontrar o teu vocabulário. Então, olha, não ter medo, começar a colocar as coisas na página, encontrar esse teu jeito de encontrar a frase, né? O teu jeito, a tua frase, o teu repertório. E isso você encontra escrevendo, isso você encontra treinando muito e lendo muito. Amigos e amigas, leiam bastante. Porque tem gente que quer escrever, mas não quer ler, né? Tem gente que quer publicar, não quer escrever. Então, escrever dá trabalho. Dá trabalho? Vamos estudar, vamos ler e vamos encontrar aí as nossas próprias palavras, né? Falando um pouco sobre leitura, Marcelino, você comentou agora, você incentiva muito as pessoas a conhecerem autores novos, de todos os recantos da América. Eu já li algumas coisas suas, vi entrevistas, você estimulando as pessoas a conhecerem novos autores, do Piauí a Venezuela, o que é que essas pessoas estão escrevendo. Então, nesse contexto de estímulo a conhecer novos escritores, eu queria saber a tua opinião, nesse contexto, qual seria o papel hoje, Marcelino, dos clássicos da literatura? De um lado, você tem, claro, um incentivo para que as pessoas leiam os autores mais jovens, os autores desconhecidos. Do outro lado, você tem os grandes clássicos da literatura. Qual seria esse papel dos clássicos hoje? Ora, você é um escritor, você é uma escritora. Você tem que chegar na literatura sabendo quem veio antes de você. Reverenciar essas pessoas que escolheram o mesmo ofício que você e que sofreram muito e passaram por muitas dificuldades para fazer o que você quer fazer. Quem são esses escritores? Muito importante saber quem veio antes de você. Eu estou aqui, professor, cercado de livros ali, num momento pandêmico. Foram escolhas que eu fiz e esses livros aí, alguns deles escritos há 100 anos, escritos há 200 anos, 300 anos, são livros que falam comigo nesse exato instante. Eu estou falando com Don Quixote o tempo inteiro. Então, são livros que nunca envelhecem. Um livro nunca está dormindo. Um livro está sempre acordado. Quando eu abro um livro desse, haja movimento, haja aperreio, haja vexame. Então, as palavras estão em permanente movimento. É a importância de estar sempre lendo esses poetas que vieram antes. Lê os poetas que estão produzindo agora. Você é um escritor do seu tempo, você é uma escritora do seu tempo. Quem é que está escrevendo agora? E para isso eu dou uma dica sempre, viu, professor? Google. O Google tem nos ajudado a escrever. Vá lá no Google e coloca escritores contemporâneos em Teresina, para você descobrir quem é que está escrevendo no exato instante que você está escrevendo, que você está querendo escrever. Coloque lá autoras contemporâneas em Assunção, no Paraguai. O Google vai te mostrar. Quando você perceber, você está conversando com escritores do Paraguai, você está conversando com escritores moçambicanos, e o Google dá isso. De repente você já está amigo de um, amigo de outro, e está aí fazendo parte de uma cena literária do seu tempo. Então a curiosidade é importante, né? E se irmanar.
Eu até falo sempre que um astronauta deve conhecer um outro astronauta. Eu não conheço nenhum astronauta, porque não é minha vivência. Mas um astronauta deve conhecer o outro, discutir como é a visão da Terra lá de cima, etc, etc. Então, um escritor e uma escritora conhece o outro, conhece a outra. Um músico conhece um outro, um pintor conhece um outro. Quem veio antes, quem está agora, quem está vindo. Então, é muito fundamental para que a gente não se sinta tão sozinho, nem tão sozinha. Marcelino, você tem um projeto fantástico chamado Balada Literária e eu tenho muita vontade de participar, irei participar onde for, certo, da edição do próximo ano, naquela torcida para que seja presencial. E você fica muito feliz, você fala da Balada Literária com uma satisfação assim bem pulsante, não importa se tem dinheiro, se o pessoal fica te cobrando depois, se são 2 ou 3 meses pós-balada, que você fica naquele aperreio. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto extraordinário chamado Balada Literária. Professor, a balada literária, eu acho o seguinte, um escritor, eu escrevo meus livros de contos, estou aí tentando escrever meu próximo romance, fico nessa luta sempre. Agora, quando não estou nessa luta, estou na luta de agitar a literatura. Eu sou um agitado cultural, não é? Então, a balada literária acontece desde 2006, tem uma versão que acontece aqui em São Paulo, uma versão que desde 2015 acontece em Salvador, na Bahia, e uma outra versão que acontece em Teresina, no Piauí, desde 2017. Por causa da pandemia, a balada literária foi virtual ano passado, e este ano a gente espera fazer uma edição mista, não é? A balada literária, por ela já passaram autores, artistas, todos os gêneros sexuais e literários, todos os artistas de todas as áreas. É uma balada que celebra a literatura, mas todas as artes aí. Então a gente teve desde Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, Ney Matogrosso, Adélia Prado, Conceição Evaristo algumas vezes, Geni Guimarães, escritores internacionais, Davi Toscana, Mia Couto, Tom Jack. Muita gente já veio para a balada literária e tem vindo. É uma festa gratuita que acontece também, onde acontecem também shows, exposições. Então é muita coisa. A gente está agora, professor, com uma versão online mensal, no sentido de fazer um esquente para a balada anual que vai acontecer este ano em novembro. A gente tem feito edições mensais, a gente chama balada mês a mês. E exatamente agora, sábado, né, dia 29, a gente tem a balada mês a mês do mês de maio, onde a gente vai dedicar todo esse especial vamos falar sobre editoras e editores. Então, quem quiser publicar um livro, quem quiser saber dos editores que estão aí pelo Brasil, dos autores e autoras que publicaram o próprio livro, a gente vai ter esse especial. É só entrar no canal do YouTube da Balada Literária e também pelo site baladaliteraria.com.br. Que bacana. A 14ª edição da Balada Literária, acho que foi em 2019, homenageou o seu conterrâneo, o educador brasileiro Paulo Freire, Marcelino. Esse ano estamos lembrando o centenário de Freire. Na sua visão, qual é a maior contribuição de Freire para a cultura e a educação no Brasil? Como Paulo Freire é necessário sempre, sempre, e sobretudo nesse momento em que a gente está. Um educador como Paulo Freire, que influenciou o mundo inteiro, quando fala-se em educação, quando fala-se em justiça social, um homem desse, por que é que ele é perseguido? Então, alguma coisa de importante ele tem, alguma coisa de muito urgente ele falou. Eu fico lendo Paulo Freire, inclusive, professor, eu fui convidado para ler Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia num audiolivro. Então, sou eu quem faz aí, recentemente, fiz a leitura desses 2 livros para um audiolivro. Então, quem quiser aí colocar um audiolivro no carro e ouvir aí a obra do Paulo Freire, a importância da obra dele, com a minha narração, vocês encontram facilmente aí na internet os audiolivros.
E aí, em contato mais estreito com essa leitura, eu vi o quanto que ele é atual, na questão, inclusive, da discussão da igualdade de gêneros, né? Da gente prestar atenção em alguns usos, por exemplo, recorrentes. Ele tem um capítulo todo em que ele fala do uso da conjunção adversativa mas. Então, ele diz assim, desconfie toda hora que alguém usa esse mas, no sentido de que ele é nordestino, mas aí lá vem coisa, esse mas aí lá vem. Quando alguém usa esse mais, olha, ele é um bom escritor, mas é regionalista. Entende? Olha aí a questão do mas e o uso sempre do mas para uma espécie de preconceito em relação ao outro, em relação a outra. Então ele tem toda essa discussão, inclusive falando de racismo, falando de homofobia, na época em que ele escreveu tudo isso e alertou ao uso costumeiro disso. E também essa relação de que ninguém está ensinando ninguém com esse distanciamento. É olho no olho, é olhar na mesma altura e também saber, eu tinha citado no meu conto Totonha, saber do conhecimento natural de quem não aprendeu a ler a leitura institucional que aí está, mas sabe ler o mundo antes de ler as palavras. Então, é uma potência e sempre atual será e necessário será. Quando eu conheci Totonha, Marcelino, foi a primeira coisa que eu lembrei foi de Paulo Freire. O meu projeto de doutorado é em cima da influência de Paulo Freire na legislação educacional brasileira e ao conhecer Totonha foi a primeira coisa que eu fiz essa ligação. Eu sou muito fã de Totonha, viu, inclusive. Olha isso. Ô, professor, tem um poeta que eu admiro muito chamado Francisco Alvim. Francisco Alvim está com 82 anos, mora em Brasília, ele é mineiro de Araxá, foi diplomata, igual esses poetas João Cabral, Vinícius, etc. Ele tem um poema, o Francisco Alvim, ele é um poeta que escreve muito curtinho, ele tem um poema dele que se chama Mas, essa conjunção adversativa. Mas é o título da poesia. Aí ele usa assim, mas, aí lá embaixo, né? Mas é limpinha. Ou seja, eu vejo neste poema do Francisco Alvim uma influência direta deste capítulo e desta fala do Paulo Freire sobre o uso da conjunção adversativa mas. Ou seja, mas é limpinha. Olhe só que hipocrisia, não é? Olhe só como esse mas escancara a nossa hipocrisia. E o poeta faz isso escancarando no título da poesia a conjunção adversativa mas como uma frase corriqueira, né? Mas é limpinha, contrate, mas é limpinha. E o Paulo Freire tem uma leitura, um capítulo inteiro só para falar da conjunção adversativa mas. Eu estou falando como o Paulo Freire influencia a mim, de alguma forma, quando eu escrevo o Totonha, e a todos nós que pensamos um Brasil, né, mais decente, mais justo, né? É isso, amado. Pois é, Marcelino, eu queria entrar num tema um pouco mais polêmico com você, se é que a gente pode chamar, né, de polêmica, mas o escritor Monteiro Lobato é uma referência na literatura brasileira. Suas histórias fazem parte do cotidiano de várias gerações. Em 2014, foi levado ao Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança no qual se discutia a retirada do livro Caçadas de Pedrinho da lista de leitura obrigatória em escolas públicas. Recentemente, um trecho de uma carta enviada a Arthur Neiva, que era um médico que ele mantinha contato, Lobato defende abertamente a criação de uma Ku Klux Klan no Brasil. Enfim, com uma obra consolidada, como a de Monteiro Lobato, né, o que fazer depois dessas revelações? Qual a sua opinião sobre isso? Monteiro Lobato, um escritor importante, um escritor que inclusive foi editor e mostrou inclusive um começo ali de ações para a publicação de livros, sim. Agora, os movimentos estão com razão quando começam a cobrar de Monteiro Lobato, das obras dele, uma revisão histórica.
Então, eu sempre ouço os movimentos, eu acho que estamos num momento, inclusive, muito bom para várias discussões, inclusive movimentos LGBTQIA+, movimentos feministas, movimentos da negritude. Então, eu paro para ouvir, eu acho que nenhum movimento começa calmo, nenhum movimento, quando a gente vê, por exemplo, essa campanha Leiam Mulheres, aí vem alguns escritores, homens, amigos e parceiros aí de caminhada, chegam para mim e dizem, então quer dizer que não vão mais ler meus livros? Aí eu digo, não, não vão ler mais não. Ora, leiam mulheres. Se o movimento está dizendo isso, é para que a gente preste atenção e olhe para a nossa estante para saber quantas mulheres nós estamos lendo. Então, o movimento não pode chegar assim dizendo leiam mulheres. Olha, mas eu não estou dizendo que não leiam homens, eu estou dizendo que leiam mulheres, por que não? Tem que dizer leiam mulheres para que chame, para que o movimento chame a atenção da gente, para saber quantas mulheres que estão na nossa estante, quantos autores e autoras indígenas temos na nossa estante, quantos livros de editoras independentes temos na nossa estante, quantos livros de autores negros e negras temos na nossa estante. Então, os movimentos são importantes para isso, e importantes para chamar a atenção, sim, de um racismo estrutural, etc, etc, etc. Então, quando o movimento cobra do Monteiro Lobato isso, cobra uma revisão, está certo de cobrar, porque estamos no ano de 2021 e a gente tem que rever isso aí. Então, por exemplo, Euclides da Cunha, que eu adoro, é importante que o movimento mostre que numa obra dele importantíssima, Os Sertões, tem uma limitação ali de uma ideia em relação ao nordestino, ou mesmo uma ideia em relação a atitudes machistas, no momento em que aparece uma ou outra mulher na análise que ele faz ali na obra. Ou seja, o que eu estou dizendo é que esses movimentos são importantíssimos para que a gente abra os olhos e possa crescer. Então, todos nós temos que crescer com essas reivindicações, inclusive em relação à obra do Monteiro Lobato. Marcelino, nesse contexto de escrita, nesse contexto de criatividade, de narrativas, como é que você enxerga essa questão do lugar de fala na escrita? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu também penso muito sobre isso. Eu digo sempre que eu escrevo no meu lugar de grito. Eu escrevo gritando, aperreado, entende? Eu escrevo aperreado, gritando. Agora vejo e sinto que tenho aprendido. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, em relação aos movimentos que apontam a gordofobia, não é? Eu tenho acompanhado pessoas maravilhosas, intelectuais e intelectuais, discutindo isso, a questão da gordofobia, não é? Tem uma amada Jéssica Balbino, jornalista e escritora, com quem eu converso bastante. E aí eu fui olhar no meu trabalho e perceber que toda vez em que aparecia um personagem gordo ou gorda, eu caía no estereótipo. Eu caía no estereótipo daquela pessoa. Ou seja, eu estava limitado na minha criação, sim. A questão da transexualidade. Eu assisti a um documentário na Netflix, por sinal recomendo, é um documentário chamado Revelação, em que mostra, esse documentário são roteiristas, diretores trans, né, homens trans, mulheres trans, travestis, que estão trabalhando em Hollywood neste momento, em que eles analisam a produção dos filmes em Hollywood, como que Hollywood trabalhou na história do cinema a figura do homossexual, a figura da travesti. E olha só, dependendo de como eles mostravam, alguns filmes causaram depressão naquele homossexual, naquela travesti, naquela pessoa que não se reconhecia no sexo com o qual tinha nascido, ou seja, em algum momento os personagens apareciam dentro de um estereótipo, faziam com que aquelas pessoas sofressem e muitas delas cometessem suicídio. Então, observe só. Então, quando eu vou escrever algum personagem agora, no ano de 2021, eu penso sobre essas questões todas, não é?
Inclusive o meu livro Contos Negreiros, que eu digo que não é um livro negro, é um livro, e eu me coloco lá, né? Eu me coloco como um homem branco, eu coloco a minha meia-culpa, eu coloco, mas não é um livro sobre os negros, contos negros. São contos negreiros. Eu falo, na verdade, ali de opressão, de opressores e de oprimidos, me colocando também como alguém que oprimiu, alguém privilegiado. Isso eu já falava quando o livro foi lançado à época. O que eu estou dizendo da importância desses movimentos, mais uma vez, para que a gente não fique no conforto das nossas narrativas e a gente possa avançar como pessoas e como artistas, né? Pois é, pessoal, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol, acompanhando através do canal 8.1, também através das plataformas digitais Facebook, YouTube e também através da nossa parceira da Rádio Tabajara, aqui no estado da Paraíba. Marcelino, nós estamos chegando na reta final dessa conversa e eu não poderia deixar de abordar um tema que eu já vi você falar sobre isso, que é um tema relacionado à influência da sua mãe na sua obra. Você declarou uma vez, e eu fiquei assim, muito mexido com isso, que quando a sua mãe faleceu, parte de você também morreu. Isso é uma coisa muito poética, isso é uma coisa muito literária, mas uma coisa muito viva, muito forte. Então eu queria que você falasse um pouco, nesse momento, sobre essa relação daquilo que você escreve com aquilo que você vivenciou em relação à sua mãe. Eita, a minha mãe é tudo que eu escrevo. A minha mãe deu fala, deu frase, deu voz, deu gesto, deu teimosia, deu sangue ao que eu escrevo. Eu sempre falo que tudo que eu escrevo, ela é quem escreve, e tudo que eu vier a escrever, ela é quem escreve também. Ou seja, eu sempre estou lembrando dessa dicção, dessa ladainha, dessa cantoria. Minha mãe rezava, e quando eu escrevo, eu rezo também. Eu rezo em voz alta, eu rezo os meus textos. Quando eu escrevo um mesmo romance Nossos Ossos, eu terminava de escrever um capítulo, eu imprimia e lia em voz alta e lia rápido, como se eu rezasse. Sabe? É porque quando a gente reza um texto, a gente sabe como que está o ritmo do texto. Então essas ladainhas, essas rezas, esses vexames, essa fala, esse grito, esse gesto, está em tudo que eu escrevo. Eu escrevo lembrando dessa fala, gritando com a minha mãe, gritando com todas as mães, gritando com todas as nordestinas, com todos os nordestinos. Aquilo que eu falei, eu escrevo, o meu lugar é o lugar do grito, é da ladainha, é do vexame. Isso tudo aprendido e apreendido com a fala dessa sertaneja, dessa sertanense, dessa pernambucana danada, que era a Dona Maria do Carmo Freire, Dona Carminha. Marcelino, eu queria encerrar com uma fala sertaneja, né? Eu queria que você falasse aí sobre as novidades. Conte aí as novidades pra gente, o que é que você está preparando, o que é que vem de bom por aí, quais são os projetos nos quais você está envolvido. Então conta aí um pouco as novidades pra gente. Então, professor, eu continuo coordenando minhas oficinas, tenho gostado muito, desde 2003 eu coordeno oficinas, então tenho coordenado oficinas, tem o projeto Navega, que vocês podem encontrar minhas oficinas lá no navega.art.br, então tenho algumas turmas, sempre estou aí com turmas de oficina, tenho também escrito e, sobretudo, voltado a escrever para teatro, tenho alguns projetos coletivos aí na área de teatro, peças que vão estrear aí ainda este ano, de forma virtual e futuramente presencial. E estou lançando, professor, para marcar os 30 anos de São Paulo, 30 anos em que eu vivo e sobrevivo nessa cidade aqui de São Paulo, eu estou lançando exatamente no dia 13 de julho, eu estou lançando exatamente no dia em que eu cheguei em São Paulo, no dia 13 de julho de 1991, 30 anos depois eu lanço um livro, um pequeno livro de ensaios, chamado Ossos do Ofídio, que é o nome do meu blog, em que eu coloco ali várias dicas de literatura, coisas que eu falo nas minhas oficinas, coisas que eu tenho anotado e que eu tenho pensado sobre a literatura. Esse livro vai ser lançado pelo selo Baladeira, que é um selo da balada literária, que a gente vai inaugurar, que a gente criou,
abraçando 3 editoras, a Demônio Negro, a editora Selo do Burro e a editora Edite, se juntam para criar um selo chamado Baladeira, e esse meu livro vai sair pelo selo Baladeira no dia 13 de julho. Vai ter pré-venda já aqui no começo, daqui a pouquinho, no final deste mês, já de maio, a gente começa a pré-venda desse livro, Ossos do Ofídio. E aí eu continuo fazendo as coisas, continuo fazendo a balada literária mês a mês, baladaliterária.com.br, escrevendo aí os meus textos e dando vexame e conversando com você aqui. Agradecer a você, a todos os telespectadores e telespectadoras, agradecer a todo mundo que faz esse programa também, equipe técnica aí, muito obrigado. Valeu, Marcelino. Marcelino, eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade, pelo papo, né? Uma conversa incrível, né? Então, estou agradecendo aqui de coração pela disponibilidade e certamente quando tudo isso passar, nós iremos trazer você aqui para o Sertão para que a gente possa realizar um grande evento com você aqui na cidade de Patos, chamar todos os escritores sertanejos, professores, estudantes, para que a gente possa fazer uma grande festa e conversar, né, sobre literatura, sobre escrita. Então, quero mais uma vez agradecer muito a tua presença aqui. Deusimar, muito obrigado, professor mestre, agradecer pelo convite, agradecer pelo carinho, pelas leituras. Um beijo imenso para todos os estudantes, todas as estudantes, todos os poetas, todas as poetas. E vamos sim, vamos nos encontrar em breve. Eu estou com saudade de cerveja, de comer uma carne boa, de sol, e tomar o sol aí, sentir o calor de Patos na Paraíba. E aí já estou perto de Sertânia, já corro para lá para também abraçar os meus conterrâneos e as minhas conterrâneas. Um beijo imenso. A gente se encontra aí no mundo virtual, enquanto a gente não pode se encontrar presencialmente. Beijo grande. E viva o SUS, que eu já estou vacinado aí. Viva o SUS. Beijo imenso, professor. Valeu, querido Marcelino Neto. Você acompanhou esse bate-papo extraordinário, histórico, com um dos maiores escritores brasileiros da atualidade, o Marcelino Freire. Gente, até a próxima sexta-feira com mais uma edição do programa Fundes Cultural.